Salve galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai discutir mais um problema do livro do Moisés, o volume 2. Esse que é o problema do capítulo 3 sobre oscilações, problema de número 3. Diz assim: duas partículas 1 e 2 de mesma massa m estão presas por molas de constante elástica K, de comprimento relaxado L0 e massa desprezível, a paredes verticais opostas. Então essas duas massas estão acopladas a molas e presas em paredes opostas, como mostra essa figura. As massas podem deslizar sem atrito sobre uma superfície horizontal. Figura P2. Tem-se m igual a 10 gramas, K igual a 100 Nm por metro. No instante t igual a zero, a partícula é deslocada de 1 cm para a esquerda e a 2, 1 cm para a direita, comunicando-se a elas velocidade de magnitude raiz de 3 metros por segundo. Para a esquerda, a partícula 1 e para a direita, a partícula 2. Então, no item A, ele pede: escreva as expressões dos deslocamentos x1 e x2 das duas partículas para t positivo. As partículas irão colidir uma com a outra em que instante? Item C, qual é a energia total do sistema? Bom, a gente vai começar esse problema então fazendo uma brevíssima discussão, sobre a questão das equações de movimento. Então, a gente vai ter para esse problema a seguinte circunstância aqui a considerar, Então, nós temos que a partícula x1, a partícula 1, num sistema de eixos horizontal, que eu já vou desenhar, já está desenhado, na verdade, seria esse eixo x aqui, positivo, como já está indicado, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Então, ela teria uma amplitude de oscilação A1, cosseno de ômega 0t mais um φ1. Por extensão, nas equações de movimento, a velocidade v1 dessa partícula v de t seria menos A1 ômega 0 seno de ômega 0t mais φ1. Essas equações, elas são obtidas da análise do movimento oscilatório simples, como feito no capítulo 3 aí do Moisés. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar o seguinte: como a partícula 1 for deslocada aqui para a esquerda de um certo x0, que é 1 centímetro, a gente vai tomar como origem aqui, e vai dizer, olha, ela foi deslocada para cá, para a esquerda, menos x0, e foi dado para ela uma certa velocidade v0, nesse caso negativa. Essa partícula, identicamente, foi deslocada para uma posição x0 e ganhou uma velocidade para a direita v0. Os parâmetros em módulo x0 e v0 foram fornecidos, Ademais disso, o que a gente tem? Esse ômega, que é a frequência natural das oscilações, é raiz de k sobre a massa de cada uma dessas partículas. A massa é a mesma, então eu já vou expressá-la como um m genérico aí, tá bem? Bom, então prossigamos, As condições iniciais do movimento, então nós vamos destacar isso aqui, As condições iniciais, elas são as seguintes: x1 de 0 vai ser pelo desenho menos x0. Veja, eu vou fazer um quadro aqui, só para ilustrar que x0 é 1 centímetro, o que é a mesma coisa que 0,01 do metro. K da mola é 100 Newton por metro. Também nós temos a velocidade v0 e a massa. Massa é 10 gramas, que é a mesma coisa que 0,01 do quilograma. E nós temos também v0 como raiz de 3 metros por segundo. Então, esse é o nosso quadro de parâmetros. De parâmetros fornecidos, De parâmetros fornecidos. Então, voltando aqui, a condição inicial, esse x0 ele é fornecido ali em cima.
Então eu vou usar a equação de movimento número 1, que me diz então que isso é A1 cosseno de φ1. E isso tem que ser menos x0. Além disso, nós temos uma outra condição que é V1 no tempo zero vai ser igual a menos V0. E isso é igual a menos, pela equação 2, né? Daqui eu posso, inclusive, até fazer uma seta para indicar isso. Equação 1, essa passagem aqui é pela equação 2. Menos A ômega 0 seno de φ1 igual a menos V0. Como esses sinais aí se cancelam, né? O que a gente tem? Que o seno de φ1 é V0 sobre A1, eu esqueci o 1 aqui, ômega 0. Essa seria a nossa equação 4. Mas veja que pela equação de número 3, nós podemos estender essa equação 3 para dizer que o cosseno de φ1 é menos x0 sobre A1, que seria uma equação 5, né? Bem, olhando para as equações de número 5 e 4, que são essa aqui e essa aqui, nós vemos que a fase pode ser determinada de acordo com parâmetros conhecidos do problema. Haja visto que A1 ainda não é conhecido. Rapidamente a gente vai poder tirar A1 daqui a pouco, mas por enquanto ele não é conhecido. Então, dividindo a equação 4 pela 5, o que é que nós obtemos? Que o seno de φ1 sobre cosseno de φ1, que nada mais é do que a tangente de φ1, é igual, dividindo membro a membro, né, a equação 4 pela equação 5, é menos V0 sobre x0 A1, ômega 0, na verdade. Bem, eu posso colocar aqui, né, que ômega 0 é raiz de K sobre M, e aí eu posso colocar assim, né, menos V0, raiz da massa, vou colocar o inverso, raiz de M sobre K, sobre x0. Introduzindo os parâmetros, né? Com parâmetros, a gente pode calcular esse valor da tangente de φ, e esse valor vai me dar tangente de φ1 igual a menos raiz de 3. A gente pode fazer essa conta aí de maneira bastante tranquila e rápida para ver que esse é o resultado. E essa tangente é a tangente de um ângulo notável. Esse ângulo notável é φ1 igual a menos π sobre 3 ou menos 60 graus, certo? Então essa é a primeira informação que a gente vai tirar. Por quê? Porque ele nos pediu para determinar justamente essa expressão daqui, ó. Ele nos pediu para determinar quem é o x1. Então, se a gente já sabe qual é o valor de ômega através da raiz de K sobre M, porque os parâmetros são fornecidos, φ1 é conhecido agora, então nós vamos tirar na próxima análise quem vai ser esse valor aí do A1, certo? Então, já que a gente já tem o φ1, então eu vou dizer assim, ó, voltando à equação 1, a gente acha que A1 cosseno de φ1 é menos x0. Como o cosseno é o cosseno de 60, isso é menos 60 na verdade, né? Isso aqui eu posso escrever como cosseno de menos 60 graus. E o cosseno de menos 60 é igual ao cosseno de 60, pois 60 é uma função par. Cosseno é uma função par, perdoe. Cosseno de 60, então, é meio, como a gente já sabe. E isso nos leva a A1 vezes 1 meio igual a menos x0, ou seja, A1 nada mais é do que menos 2x0, e A1, portanto, é menos, lembrando que x0 foi dado aqui em cima,
0,01, isso vai ser menos 0,02 do metro. Correto? Então, por fim, a gente só precisa escrever, né? Assim, x1 de t fica dado pela seguinte expressão. x1 de t, pela equação, conforme ele me pediu, para tempos positivos, é menos 0,02 do metro, vezes o cosseno de quem? De ômega zero. A gente pode fazer a conta, né? Para ver que o ômega zero, que é raiz de k sobre m, a gente vai ter aqui o seguinte valor. Isso aqui vai ser raiz de 100 dividido por 0,01, né? E isso dá a raiz de 10 na quarta. E 10 na quarta tem a raiz 100. Então, isso aqui é 100 radianos por segundo. Então, voltando lá, a gente pode substituir esse valor. E isso dá 100 radianos por segundo, né? Vezes t menos π sobre 2. Π sobre 3, desculpem. Π sobre 3. Muito bem, então essa é a nossa primeira expressão solicitada. Nós vamos destacá-la. Falta, no entanto, obter a expressão para o x2. O x2, no entanto, a gente deve perceber uma coisa, né? Ele tem uma posição em relação à origem que é diametralmente oposta. E as condições iniciais são as mesmas, né? Então, a única coisa que deve diferir na solução x2 é o sinal negativo à frente da condição inicial, esse sinal aqui, né? Então, portanto, para x2 de t, A2 é igual a 0,02 do metro, ou seja, isso é positivo. Então, portanto, nós temos também que x2 de t é igual a 0,02 do metro cosseno de 100t menos π sobre 3. E isso é rigorosamente menos x1 de t. É isso que de fato é e que expressa aí a nossa primeira parte da solução. A próxima pergunta que é feita ali no enunciado, no item B, né? Lembrando, esse é o item A do problema. Esse é o item A. O item B do problema nos pede o quê? O item B nos pede para calcular se há um tempo de encontro, né, onde as bolas colidem, né, as duas partículas, né? As partículas irão colidir uma com a outra em que instante? Bom, elas só podem colidir, elas só colidem se x1 é igual a x2. Mas por essa equação aqui, a gente vê que x1 só pode ser igual a x2 quando x1 e x2 forem zero. Ou seja, essa condição então implica, portanto, somente se x1 igual a x2, que é igual a zero. Bom, posso pegar qualquer uma das funções, né? Em particular, vou pegar x2 igual a zero, só para a gente ver o que isso dá. Isso dá o seguinte: 0,02 do metro cosseno de 100t menos π sobre 3 igual a zero. Esse termo, obviamente, é diferente de zero, então isso aqui só pode ser zero se o cosseno for zero. E o cosseno vai ser zero quando, aqui nós queremos saber qual é o primeiro tempo de encontro, né? Então, quando o argumento 100t menos π sobre 3 for igual a π sobre 2, que é o primeiro ângulo positivo que fornece uma solução para t's positivos e com cosseno zero. Então, isso daria 100
T igual a π sobre 2 mais π sobre 3, que é igual a 5π sobre 6. E aqui temos um fator comum, né? 5 e 100 tem um fator 20, de tal sorte que aqui nós tiramos que T é π sobre 120 segundos. Essa é a nossa segunda parte da solução do problema. A última parte, galera, da solução desse problema vem da discussão que a gente precisa fazer agora sobre a questão de energia. Então, vou até colocar nessa nova página aqui o nosso item C. Ele pede qual é a energia total desse sistema. Então, quando as duas partículas estão oscilando, elas vão para a amplitude máxima, e na amplitude máxima elas têm somente energia potencial. Se a gente sabe a amplitude pelas equações de movimento, a gente sabe qual é a energia total, pois na amplitude nenhuma delas tem energia cinética. Então a gente pode dizer assim, ó, E total é igual a U1 máximo, ou seja, energia potencial máxima, mais U2 max. Por quê? Porque na energia potencial máxima eu só tenho essa forma de energia. Então isso vai dar 1/2 de K da mola, amplitude A1 ao quadrado, mais 1/2 de K, amplitude 2 ao quadrado. Como as amplitudes são quadradas e os dois valores em módulo, esse e esse, são iguais, então a gente já pode aqui sacramentar que isso é K A1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 100 newtons por metro vezes, eu posso aqui colocar 0,02, né, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, né, metros quadrados. Aqui um fator metro cancela metro, newton vezes metro é joule, uma unidade de medida de energia, portanto a energia total desse sistema vai ser 100 vezes 4, 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 joule, que é 0,04 joules. Beleza? Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa um like, compartilha, comenta e nos vemos na próxima.